Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: atingindo a saturação magnética e voltando, invertendo a corrente, apresentaremos o parâmetro coercividade, uma continuação do vídeo anterior, qual a sua aplicação na área técnica. Veremos o ciclo de histerese e faremos algumas considerações sobre os assuntos aqui apresentados. Olá, meu nome é Manuel Gibson. Este é o 9º vídeo da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados em conhecer os parâmetros magnéticos, compreender como afetam o desempenho desses materiais e qual a sua aplicação na área técnica. Vamos iniciar com o primeiro item, atingindo a saturação magnética e voltando. Esse é o setup, ou a instalação, ou o circuito que nós estamos utilizando para os nossos testes. Uma fonte de tensão variável, um indutor, fio condutor, percorrido por uma corrente e induzindo um campo magnético e um fluxo magnético no material magnético. De 0 até o ponto A, saturação, nós usamos essa configuração. Vejamos. No percurso inicial em azul, partimos do valor 0 de corrente. Vamos aumentando e conforme aumentamos a corrente de excitação, que aumenta H, eventualmente alcançamos a saturação magnética do núcleo, ponto, ou a região A, como já vimos em vídeos anteriores. No percurso de retorno em vermelho, nós mantivemos a polaridade da nossa fonte, mas nós fomos diminuindo a corrente gradativamente até chegar a 0. Percurso inicial em azul, um valor de H1 na curva em azul leva a B1 no núcleo magnético, relação B e H. O mesmo valor de H1 agora no percurso de retorno em vermelho leva um valor diferente, BR. A permeabilidade magnética, portanto, é diferente em cada trecho para o mesmo valor de H de excitação na ida e no percurso de retorno. De 0 até A, saturação, aumentando a corrente. Retorno de A até B, reduzindo a corrente. Mantivemos a polarização, a polaridade da fonte, tudo igual. Só vamos reduzir a corrente. O caminho em azul pontilhado é o percurso original desde uma corrente 0 até a saturação do núcleo, percurso A. O percurso de retorno vai de A até B. O ponto B é a medida da remanência do material após a saturação. A remanência ou magnetização residual é uma medida da magnetização residual quando o campo de excitação é elevado a 0. O material magnético mantém propriedades magnéticas de ímã mesmo sem corrente no indutor, na bobina. Nosso segundo item, nós vamos inverter o sentido da corrente e vamos falar sobre o parâmetro coercividade, como ele afeta a aplicação dos materiais magnéticos. De 0 até A, essa é a polaridade. Agora, quando nós chegamos ao ponto B, nós vamos inverter a polaridade da fonte. Veja que a corrente agora tem um sentido oposto e as linhas de campo magnético também. Compare a figura da esquerda com a direita. Veja as linhas pontilhadas em azul como inverter a posição. De B para C, nós vamos inverter o sentido da corrente. Começamos de 0 e aumentando com a polarização inversa em relação ao trecho OA. O ponto C é a coercividade do material magnético após a saturação. Veja, aí está o ponto C. Nesse ponto, B é igual a 0. O material perdeu a propriedade magnética. Ele não é mais um ímã. Foi zerada a magnetização. A coercividade, ou força coerciva, é uma medida expressa em ampere por metro do campo magnético reverso necessário para levar a magnetização, B ou M, ao valor 0 após ter ocorrido a saturação. Então, nós estamos fazendo ciclos alternados. A corrente ora no sentido, ora no sentido oposto, partindo do valor 0 a um valor máximo positivo, de 0 a um valor máximo negativo em relação ao valor inicial, ou a polarização inicial. A coercividade, ela pode ser entendida como a resistência de um material magnético a um campo magnético externo. A pergunta é, variações no campo magnético externo vão levar grandes variações no núcleo magnético? Sim ou não? Quem vai dizer isso é o parâmetro coercividade. Temos dois tipos de coercividade que vão caracterizar dois tipos de materiais. Temos a coercividade alta, estão bem separadas na esquerda, ponto C1 e C2, e a coercividade baixa na direita, o C1 e C2 próximos. Os materiais com coercividade alta elevada são chamados de materiais hard. Os materiais com baixa coercividade são materiais soft.
Observe que na esquerda, coisa de alta, o material hard, os pontos estão afastados. Você tem que aplicar muita corrente ou muita potência para chegar nesses pontos. É difícil. Já da direita, os pontos estão bem próximos. É mais fácil você chegar à coercividade. Lembra o que é coercividade? É você anular as características magnéticas do material, do núcleo. Ele deixa de ser ímã. Isso é bom ou mal? Nós vimos no vídeo anterior. Para atingirmos a coercividade, ou seja, para anular a característica magnética, o ímã deixa de ser ímã, precisamos aplicar um campo magnético ou corrente em oposição ao campo magnético, corrente que inicialmente gerou o ímã. Para isso, temos que realizar trabalho, aplicar corrente, potência ou produzir um campo magnético de oposição ao inicial. Isso é trabalho, energia, potência, consumo. Quanto maior a coercividade, mais potência, corrente, campo magnético inverso é necessário. Vejamos agora uma nova saturação. Conforme continuamos a aumentar a corrente com a polaridade inversa em relação ao trecho até BR1, ponto de remanência inicial após saturação, irmos o percurso em vermelho. Mas prosseguindo, o valor BR1 é a remanência ou magnetização residual após a saturação inicial. Mesmo retirando a excitação, o material magnético permanece um ímã. Agora estamos no trecho BR1C1 da curva B versus H do material magnético após a saturação. Veja esse trecho. O ponto C1 é a coercividade do material que nós falamos. O valor HC1 é o valor de excitação inversa em relação ao trecho inicial em azul, que faz com que o material do núcleo deixe de ser um ímã. Equivale a um valor de corrente com polaridade inversa ao trecho inicial em azul. Se temos um valor de corrente e um valor de resistência do fio da bobina, estamos considerando inicialmente apenas sinais em corrente contínua ou com uma variação muito lenta. Temos então uma potência dissipada, fornecida pela fonte, PR vezes E ao quadrado, onde R é a resistência do enrolamento e a corrente que percorre esse enrolamento. Gastamos potência para fazer nosso núcleo deixar de ser um ímã, ou seja, para levar BM do núcleo a zero. A fonte realiza trabalho. Mas continuamos a aumentar o valor da nossa corrente reversa em relação ao trecho inicial. E para nossa surpresa, ou não, de novo atingimos a saturação do núcleo. Esta é uma outra saturação. Nosso núcleo inverteu a polaridade como ímã e a fonte realizou o trabalho para que isso ocorra. De zero, a origem, corrente zero, até a saturação inicial e até atingir remanência B1, essa é a polaridade da nossa fonte e essa é a polaridade do nosso ímã. As linhas de campo magnético saem do polo norte, entrando pelo polo sul. As linhas de campo magnético entram pelo polo sul e sim, atravessam o material em direção ao polo norte. As linhas são contínuas e fechadas. As linhas de campo magnético são sempre em qualquer situação fechadas. Não existe fonte pontual de campo magnético. E agora? Agora nós invertemos a polaridade da fonte. Passamos de BR1. Estamos entrando no lado esquerdo do nosso gráfico. Invertemos a polaridade da fonte em relação ao trecho inicial até BR1. Como consequência, inverteu-se a polaridade do ímã. Sim, quando nós atingimos C, o ímã deixa de ser ímã. De zero até a saturação e até BR1, à esquerda, à direita, de BR1 até a C1 e até a nova saturação. O mesmo material se comporta com ímã com polaridades invertidas para cada trecho no nosso gráfico. Saturamos o material em BSAT2, é o máximo de corrente que podemos aplicar ao enrolamento que vai levar a um aumento significativo de magnetização no núcleo. Agora, nós vamos reduzir a amplitude da corrente. E onde é que nós chegamos? Chegamos a BR2. O núcleo mantém-se como ímã, com a polaridade invertida original, mesmo retirando a excitação, H ou I. Observe, polaridades, valores do ímã. O ciclo de esterese. No ponto BR2, voltamos ao sentido original da corrente do trecho em azul e começamos do zero e vamos aumentando o valor da corrente. Os trechos não se repetem. Ainda que aplicamos o mesmo valor de corrente à excitação, o trecho é diferente. Isso é esterese. Dá trabalho, ou melhor, consome energia. A fonte realiza trabalho. Continuamos a aumentar o valor da corrente, passamos por C2 e chegamos mais uma vez à saturação. Completamos
completamos um ciclo. Recapitulando, partimos da origem, trecho em azul no ponto 0, aumentamos a corrente até chegarmos ao ponto de saturação 1. Em seguida, reduzimos a corrente até o valor 0 e chegamos a BR1, remanência do material. Invertemos o sentido da corrente. Observe que chamar de corrente positiva ou negativa é apenas convenção. Vamos aumentando a corrente agora negativa e chegamos a C1 e depois a saturação SAT2. Começamos a reduzir o valor da corrente e chegamos em BR2. Corrente positiva, negativa, apenas convencional. Invertemos pela segunda vez, voltando à polarização da corrente do trecho de azul, partimos do 0, vamos aumentando a corrente e chegamos a C2 e em seguida a SAT1. 2 pontos de saturação, remanência e assim completamos um ciclo de histerese. Observe no gráfico o trecho em azul inicial e o trecho em vermelho, conforme vamos reduzindo, aumentando a corrente e invertendo a polaridade. Observe a remanência, BR menos BR, coercividade, mais HC menos HC. O valor é o mesmo, basicamente o módulo, o sinal indica que está a corrente em oposição. Dizer que a corrente é positiva ou negativa é apenas uma convenção. Arbitra um valor e mantenha-se coerente a isso. O gráfico B versus H, mostrando a histerese do material magnético. Mas espere, ainda tem mais. E se tentarmos repetir o ciclo? Vamos repetir o trajeto em vermelho? O que acontece em motores e eletroímãs submetidos à corrente alternada? Com a máxima taxa, a frequência de operação possível? Só existe um ciclo de histerese? Faremos agora algumas considerações. Para cada aplicação, escolha um material magnético específico. A frequência é alta ou baixa, a corrente é elevada, baixa corrente, escolha um material específico. Os ciclos variam rapidamente, escolha o material adequado. Queremos remanência, não queremos remanência? Depende do material. Queremos uma elevada, uma baixa coercividade? Escolha o material específico. Vamos trabalhar com alta potência, alta frequência, baixa frequência? Depende do material e, na consideração de potência, também da geometria e dimensão. Reparou que transformadores de baixa frequência, 60 Hz, e alta potência, é só olhar nos postes na rua, são grandes, de grandes dimensões? Agora dê uma olhada em uma fonte chaveada de computador que trabalha na ordem de dezenas de kHz e me diga quantos indutores diferentes existem. E no próximo vídeo, e se continuarmos em nosso ciclo de histerese, o que acontece? Todos os materiais são magnéticos, porém, uns são mais magnéticos do que os outros. Por quê? Qual a razão? O que torna um material magnético útil para a prática, em aplicações práticas de engenharia na área técnica, é o que veremos no próximo vídeo. Até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.